Bom dia, companheiros e companheiras. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço aqui, pelo convite, para a gente falar um pouco sobre, e um abraço enorme para todos e todas que estão aqui. Muitos eu conheço de forma presencial, e já antecipadamente pedir desculpas, porque esse negócio online eu não me acostumei até hoje, eu fico olhando para todos os lugares e nunca acerto olhar para a câmera. Estou assim desde março, com ensino remoto e tudo mais. Júlio, eu vou lhe pedir um favor, que com 10 minutos você pode me avisar no microfone, só para eu ter uma ideia, tá, Júlio? 10 minutos você pode me avisar, porque aí eu tenho ideia dos outros 10 minutos aí, mas avisa no microfone, por favor, porque eu fico perdidinha com esse negócio de online, olhar chat ao mesmo tempo. Bem, nós vamos trazer aqui um pouco o debate, vamos ver se vai dar tempo de falar tudo que eu preparei, mas enfim, acho que o central mesmo é a gente trazer alguns aspectos, porque depois vocês terão também uma análise jurídica, né? E terão uma discussão posteriormente. A primeira coisa que eu costumo colocar para falar dessa contra-reforma administrativa, né, é que isso não se trata de uma reforma, mas de uma regressão total a tudo aquilo que nós temos lutado para manter no decorrer de todos esses anos, mas também lembrar que essa PEC 32 da Contra-Reforma Administrativa, ela está levando as últimas consequências à Contra-Reforma do Estado, que foi iniciada há quase 30 anos, na década de 90 ainda, né, com Fernando Henrique Cardoso e Bresser Pereira. E que durante esses 30 anos aí, o caminho vem sendo trilhado através de organizações sociais, de formas privatistas de atingir os serviços públicos aí, que tanto que é um direito da população. Então, esse patamar de ataques, no entanto, ele se agravou mais recentemente com a chamada Emenda Constitucional 95, com a reforma da Previdência e, mais recentemente agora, com a Lei Complementar 173, com a Emenda Constitucional 95, quando ela retira investimentos aí por 20 anos, porque na minha concepção não é congelamento, é retirada de investimento de políticas sociais. E a reforma da Previdência e a Lei Complementar 173, que, usando o contexto e oportunismo da pandemia, congela concursos públicos, salários e tudo mais. Então, essa contra-reforma administrativa, ela vem justamente agora, neste momento, para finalizar todo esse processo aí que tem sido trilhados por anos pelos governos, diversos governos. E ela logicamente, que dentro dessa perspectiva é gravíssima, porque além dela subverter as bases constitucionais da organização estatal, ela aponta diretamente para a privatização ou a extinção pura e simplesmente de entidades públicas, né? Suprime direito dos servidores públicos, destrói todas as bases que defendemos aí diretamente para a nossa carreira docente, enquanto professores, muda o caráter do Estado brasileiro e que isso vai trazer profundos prejuízos para todos nós, mas principalmente para aquela parte mais pobre da população que depende de serviços públicos. Agora, em tempo de pandemia, mais do que nunca, nós vimos o papel que o SUS, que as universidades públicas, que os institutos de pesquisas desempenharam agora, apesar de recorrentes corte de recursos, anos e anos aí, mas foram essas instituições que deram uma resposta diante desse contexto da pandemia. Se não tivesse ocorrido tantos cortes de recursos, lógico que a resposta teria sido de forma mais eficiente. As implicações para os servidores públicos, elas vão além da subtração de direitos, né? Pois implica também alterações profundas no fazer do serviço público, no nosso trabalho, no significado da própria existência, por exemplo, no nosso caso das universidades. E tem algo que é muito perigoso nessa contrarreforma, porque o projeto ele se coloca de três fases. Primeiro é a PEC 32,
essa que nós estamos hoje aí, que está no Congresso. Dentro dessa PEC 32, ela, lógico, de imediato, ela suprime o regime jurídico único e repassa toda essa primazia aí, né, para a terceirização dos serviços públicos. Só que não será só ela. Essa PEC 32, ela vai trazer, caso ela seja aprovada, ela vai trazer autorizações, e aí que a questão se aprofunda muito e o prejuízo maior. Na PEC 32, ela vai trazer autorizações, caso ela seja aprovada, para projeto de lei complementar. Ou seja, sendo aprovada, o presidente, o legislativo, eles podem fazer projetos de lei complementar que serão apresentados para tratar de questões que não estão claras lá, mas que podem ser feitas por PLC. Gestão de desempenho, diretrizes de carreiras e cargos, funções e gratificações. E o projeto de lei complementar também poderá ser apresentado, e será, se a PEC 32 for aprovada, sob a configuração do novo serviço público, tratando diretamente da questão dos direitos e deveres, da estrutura remuneratória e da organização das carreiras. Então, não é só a PEC 32. Ela vai autorizar, caso seja aprovada, projetos de leis complementares que virão na esteira para destruir de vezes todos os nossos direitos, inclusive falar sobre desempenhos e cargos e funções. Então, na verdade, é um elenco de coisas que a PEC vai autorizar, que é uma mudança constitucional, né? Mas que ela vai autorizar para futuros projetos de lei. Tem mais uma grande alteração contida nessa reforma administrativa proposta por Bolsonaro, que é extremamente perigoso, é o poder que ela delega ao presidente para extinguir cargos públicos, para cargos de ministros, cargos em comissões, cargos de liderança, ou seja, o presidente passa a ter um poder sem depender do legislativo para fazer extinção de cargos públicos, inclusive de entidades públicas, de setores públicos. Então, vai permitir, imagina que nós estamos, isso não deveria ocorrer para nenhum presidente, mas imagina que a gente está num contexto de um presidente autoritário, né? Um presidente extremamente fascista, imagina ele com esse poder todo. E o que ela preserva? Ela preserva apenas as carreiras de magistraturas, do Ministério Público e dos militares. Apenas. As demais carreiras, nenhuma é preservada. Então, a partir daí, ela cria 5 novos vínculos jurídicos, em substituição ao RJU, que é o cargo típico do Estado, que esse é preservado, que vai ter concurso, que vai ter estabilidade após 3 anos, mas ela cria agora novos vínculos, que é o cargo por prazo indeterminado, sem estabilidade, o vínculo de experiência, também sem nenhuma estabilidade, que você pode ocupar e depois ser dispensado tranquilamente, um vínculo de prazo determinado, cargo de liderança, que pode ser ocupado, inclusive, equivalente aos nossos cargos de professores substitutos hoje nas universidades, e o vínculo de experiência. Então, a única garantia que a PEC dá é justamente para as carreiras de Estado. E constitucionaliza essa figura para o serviço público como um todo e equivalente aos nossos professores substitutos nas universidades. Só que agora será para todo o serviço público. Desde essa perspectiva aí, falando rapidamente sobre esses aspectos que vai alterar substancialmente o serviço público, o que a gente percebe? É uma mudança drástica do papel do Estado quanto às políticas públicas, porque quando você altera tudo isso, você vai ter a repercussão disso, as consequências nas políticas públicas que são ofertadas à população, que são direitos da população, e daí o Estado ele passa de um ente responsável pela promoção de políticas públicas sociais, ele agora passa para o papel de regulador dessas políticas. Ou seja, regulador de quem? De um mercado que vai agora oferecer esse serviço. O papel do Estado vai ser simplesmente agora regular
o mercado que vai oferecer o serviço de política pública. Imagina aí que a maior parte da população depende de saúde pública, depende de educação pública, isso agora não é mais obrigação do Estado, isso passa a ser agora apenas regulado pelo Estado, mas esses serviços serão todos ofertados pelo mercado. Então, desobriga completamente o Estado de executar as políticas que estão aí. O fim mesmo, o fim de políticas públicas como direito e a finalização de todo esse processo aí da privatização das políticas públicas. Essas que responderam, mesmo diante de tantos cortes, a essa pandemia que nós estamos vivendo atualmente. E para os servidores públicos que têm uma ligação direta, porque sem servidor público, servidor concursado que tem uma carreira valorizada, logicamente que isso tudo afeta diretamente, porque somos nós que fazemos esses trabalhos. Somos nós que, através das universidades, através do SUS, somos nós que provemos a população dessas políticas públicas. E aí atinge diretamente, porque acaba com o RJU, e atinge diretamente na questão da redução de jornada de trabalho, e isso fica claro quando eles dizem na PEC que a redução de jornada de trabalho e outras coisas que eles garantem como direito lá serão apenas para as carreiras típicas de Estado. Isso está claro, que se será apenas para as carreiras típicas de Estado, as demais... Obrigada, Júlio. Então, o que está em risco aí, gente? A remuneração, a nossa carreira, o nosso fazer universitário, porque o nosso fazer universitário, como é concebido até aqui, é ele que mantém a sobrevivência da universidade pública, os profissionais da saúde, o trabalho na saúde é concebido a partir do fazer de cada servidor público e trazendo para a nossa realidade, está em risco não, é o desmonte mesmo, é o fim da universidade pública aí. Então, essa PEC, ela determina não só sobre o futuro do papel social da educação, da ciência, da assistência social, mas sobre o significado do que é a universidade pública hoje e sobre o caráter do nosso trabalho docente. O Estado, ele passa a ser fiador do capital e ele vai dispor fundo público para este capital, para este mercado, vender serviços e o Estado vai apenas regulamentar esses serviços aí. Então, é um setor de serviço, logicamente, sendo abocanhando aí, né, as políticas públicas como um negócio lucrativo dentro de tudo aquilo que compreendemos como política pública hoje, educação, saúde, o posto de saúde ali do lado que a população precisa, a educação pública que a população precisa, água, todos os demais serviços. Isso, dentro de uma perspectiva nossa de universidade, principalmente, é a supressão da perspectiva humana, emancipatória, porque a partir do momento que esses serviços passam a serem vendidos para a população, a gente perde toda a nossa autonomia. Então, aquelas bases epistemológicas que sempre sustentaram os atributos da indissociabilidade, do padrão unitário de qualidade, socialmente referenciado, da nossa autonomia do projeto da Universidade Brasileira, ele será todo desmontado. Então, ela atinge todos nós, tanto futuros como atuais servidores. E o que nós estamos vivendo? As mentiras da mídia e do governo sobre os servidores, né? Porque em cima dessas mentiras que ele quer aprovar essa PEC. Primeira mentira, dizer que a reforma não afeta os atuais servidores, porque são servidores federais, municipais, estaduais. Atinge sim, porque no momento que extingue o RJU, a nossa carreira, por exemplo, qual é o governo que vai investir numa carreira que está em extinção? Qual é o governo que vai investir na valorização de servidores que está em processo de transição? Então, atinge diretamente. A outra questão é sobre as leis complementares que poderão vir e virão, se a PEC for aprovada, sobre a questão de desempenho, avaliação. Imagina o que pode ser instituído em termos de desempenho. E nós sabemos
que atualmente nós podemos ser demitidos por processos administrativos, mas nós temos toda uma segurança sobre isso. Imagina a mudança sobre isso. O que pode significar um processo administrativo para a demissão de servidores, de professores, principalmente no momento que a gente vive de perseguição, de vigilância nas universidades, de um governo que é contra o pensamento intelectual, é um governo negacionista. E também, ao reafirmar o preceito da estabilidade apenas para aquelas carreiras de elite, né, a reforma ela está, de uma certa forma, afirmando a extinção do conjunto dos servidores. Ela diz que aqueles servidores carreira de elite terão estabilidade, mas não diz para os outros. Então, está ali, sim, implícito, que através de uma lei complementar, que a PEC vai autorizar, isso pode ocorrer. O período de férias dos docentes já está sendo reduzido, né? Nós temos férias de 45 dias por ano e lá prevê 30 dias. Então, tudo isso são as mentiras que eles têm pregado para justamente jogar a população contra os servidores públicos, mas não são os servidores públicos da elite lá, como eles dizem. Somos nós e os demais que justamente são os que provemos as políticas públicas para a população diretamente. Os trabalhadores, dentre eles nós, professores de instituições, nós já sofremos perdas em nossos direitos, mas as nossas lutas durante todos esses anos, nós conseguimos assegurar, né, que até o momento algumas conquistas históricas foram mantidas, outras não, né? Mas, por exemplo, a gratuidade do ensino nas instituições, o cargo público com acesso apenas por concurso público e a nossa estabilidade. Isso nós garantimos com muita luta. Mas agora nós estamos diante de uma ameaça dramática que precisa ser repudiada, que precisa ser rejeitada, e, nesse sentido, não há outra forma que não seja a partir da organização da unidade de todos os servidores, porque esta reforma, essa contra-reforma, atinge tanto os servidores estaduais, federais e municipais. É preciso uma unidade nesse momento, é preciso também um movimento que busque comunicação com o conjunto da sociedade, demonstrando o tamanho do prejuízo que se tornarão irreversíveis se essa proposta passar. Como em outros momentos, né, semelhantes aí, o movimento docente, ele tem respondido, mas mais do que nunca agora a gente precisa construir uma agenda nacional de debates, de mobilizações, para as pessoas compreenderem o que significa essa contra-reforma. E o diálogo com a população é fundamental, porque a população, inclusive a população mais pobre, mais precarizada deste país, sequer vai ter direito, porque não vai ter dinheiro para pagar por esse serviço. Não vai ter dinheiro. Já sofremos hoje, da pandemia agora do coronavírus, as inúmeras mortes que ocorreram, mas outras foram evitadas. As que ocorreram foi justamente por desmonte de políticas públicas. As que foram evitadas é porque o nosso sistema ainda público funciona, mesmo que precariamente. Nós temos que mostrar para a população que a aprovação dessa contra-reforma ela vai tirar tudo isso, vai ficar sem nenhum direito, ou seja, sem nenhuma política pública, porque a política pública ela vai passar a ser um serviço que vai ser vendida pelo mercado e apenas regulado pelo Estado. E esse momento agora da importância do SUS, que esteve tão em evidência, da importância da pesquisa científica, na busca de uma vacina, da educação pública, ficou bem evidente esse papel. Eu acho que nós precisamos usar desses argumentos para ter o apoio e mostrar para a população que tudo isso será retirado caso essa PEC seja aprovada, com o argumento mentiroso de que nós somos elite, de que nós não respondemos adequadamente à sociedade. E, pelo contrário, né, somos nós que respondemos, sim, até hoje, essas políticas aí que a população tem acesso. É mais uma etapa, né, da contra-reforma, de contra-reforma do Estado que nós precisamos lutar contra, só que essa etapa agora, ela é realmente o fim de qualquer política pública e, principalmente, ela também não pode se dar descontextualizada
da revogação da emenda constitucional 95. Temos esse grande desafio e pensar que barrar essa PEC agora, com essa ampliação da unidade, com a população compreendendo o que são as políticas públicas e também com o conjunto dos servidores em nível estadual, federal e municipal, é salvar tudo aquilo que a gente tem lutado durante anos. E lembrar que a PEC 32, ela tem uma série de mecanismos que não vai se encerrar nela. Ela autoriza leis complementares e essas leis complementares poderão desmontar de vez tudo aquilo que nós lutamos anos para construir e que agora estamos aí em plena crise da pandemia, quando os recursos públicos deveriam ser ampliados justamente pela resposta que o SUS, a Universidade Pública e os institutos de pesquisa deram até o momento, o governo vem justamente na contramão disso, mas não é o governo sozinho, é o governo com apoio de um Congresso Nacional, como o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, justamente aqueles que estão a serviço do capital. Porque quando estão tirando da população, é para passar diretamente todas as políticas públicas para se tornarem serviços e serem vendidos para o capital. É um grande desafio aí, principalmente em termos de isolamento social, mas nós temos mais do que nunca o dever histórico de fazer essa luta. Marinaldo,